se eu for começar aqui agora a organizar os elementos, depois que eu construir tudo, né, vamos começar pelo background. Né? Esse background que eu criei aqui, que eu estou propondo aqui, né, ele é um emaranhado de informações. Ó, se eu tirar aqui esse blur aqui de cima, é uma emaranhado de informações que eu construí no Illustrator ali rapidinho, trouxe para cá, né, tem base. Criei uma máscara aqui para poder dar essa tridimensionalidade na parte de baixo dele ali, ficar um pouco mais suave. Então, eu começaria, de repente, exportando esses elementos aqui, e aí eu vou verificar, Felipe, é uma imagem, como que a gente faz? A gente utiliza em PNG, a gente utiliza em SVG, como que funciona? Né? Normalmente, imagens eu costumo exportar em PNG mesmo, passo ele por uma ferramenta para minificar, né? Então, eu vou colocar ali que eu exporte essa imagem, ela fica com 400 KB, eu vou lá, minifico ela fica ali com uma média de 140, 150 KB. Isso contribui bastante na hora de eu rodar o projeto, né? Hoje, as páginas precisam ser muito leves, né? Precisam ser muito práticas. Então, por isso, esse cuidado também todo com os elementos que a gente vai compartilhar com o desenvolvedor, né? Temos essa outra parte aqui, essa outra parte do background, né? E também, antes de transferir, eu costumo validar com o desenvolvedor que formato que ele quer que isso chegue até ele, né? Qual o formato mais adequado. E, claro, depois de background e tudo mais, a gente vai ali tratar dos ícones. Como funciona o compartilhamento dos ícones. Eu costumo ter uma biblioteca de ícones. Eu vou chegar nela, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar dos elementos novamente, como eu costumo organizar ele. Então, de toda a página que nós temos, exceto os textos, elementos como ícones e tudo mais, eu preciso separar, preciso organizar isso melhor, né? Inclusive aqui eu tenho a nomenclatura também dos ícones, todos organizados, para não me perder na hora de encontrar cada ícone. Eu costumo nomear todos, então qualquer desenvolvedor ou qualquer designer que entrar também no projeto, que vier a fazer parte do projeto, eles sabem onde tá cada elemento. Já aconteceu também de a gente estar trabalhando em um projeto tão denso, né? Uma página tão extensa, que cada designer trabalhar, por exemplo, uma dobra. Né? A gente tem ali todos os elementos, todos os passos para trabalhar, cada um trabalhando numa dobra. Eu estou trabalhando na dobra, por exemplo, próximos eventos, enquanto o outro designer está trabalhando no parceiro. Por quê? Volta e meia temos logotipo para tratar, logotipo para importar. Eu costumo trabalhar com imagens, normalmente, em SVG, né? Que é o vetor para a web. Então, veja que ele não tem distorção, eu posso ampliar o tanto que quiser, né? Inclusive, façam uma experiência aí, acessem qualquer site que vocês costumam verificar e estressa o zoom aí, dá um zoom de 1000% aí, que vocês vão conseguir identificar o que é imagem e o que é um SVG, né? Essa daqui já é um SVG. Eu trouxe ela aqui para dentro do projeto porque eu não tinha o arquivo PNG dela, o arquivo SVG dela, eu trouxe o PNG, né? Porém, na hora da informação final, eu vou ser a melhor alternativa é solicitar ao novo cliente, me envie o logotipo em vetor para eu poder fazer a mesma aplicação que eu fiz a Polygon, por exemplo, para a gente consiga garantir a qualidade, né, desse elemento para o desenvolvedor. E aí, na hora que eu vou transferir isso para o desenvolvedor, eu também preciso criar um arquivo para isso, né? Então, eu tenho ali nomeado, né, o meu logotipo como Polygon, e aí eu vou exportá-lo, né? Tem a estrutura de exportar aqui, eu vou exportar como SVG, obviamente, para a gente conseguir garantir a qualidade. Tenho certeza que esse elemento vai chegar para vocês com uma média de 2 KB, de 1 a 2 KB, então vai ficar um elemento muito leve, né? Se a gente for comparar aí com PNG, ele vai ficar pelo menos com 3 ou 4 KB a mais de tamanho, isso dá uma diferença gigantesca, tá? Na hora do projeto final. Mas, enfim, são assets que a gente precisa preparar para o desenvolvedor ter acesso a esses elementos, seja via Drive, via GitHub, via, sei lá, Dropbox ou qualquer outro, né, armazenador de informações, por e-mail compactado, via zip, enfim, como preferir, como o time definir que é o melhor. Normalmente, eu costumo criar um repositório no Git, por exemplo, né, não tenho muita intimidade com código, mas eu tenho o Git aqui no VS Code, eu faço uma importação ali para o Git, para onde me determinarem, e acabou, está resolvido. Tem ali um repositório de elementos também, né? Aqui a gente falou a princípio do formato desktop, né?
O formato mobile não é diferente, tá? Não é diferente. A organização é tecnicamente a mesma, a arquitetura é tecnicamente a mesma, né? Muda um pouco porque os elementos eles precisam ser reorganizados e a gente precisa pensar nisso na hora do protótipo. Né? Não vou conseguir, por exemplo, organizar de uma forma aqui e organizar de uma forma completamente diferente aqui, que eu quebro completamente a linha de raciocínio do dev. Né? Então, também precisa alinhar com o dev aqui como fica melhor, né, os elementos, a organização, a arquitetura, a hierarquia desses elementos, para que a gente consiga ter o melhor resultado lá no final. Né? Quando eu vou desenvolver um projeto nesse sentido, primeiro eu penso no esqueleto. Aqui eu já estou mostrando para vocês o protótipo funcional. Né? Mas antes eu rabisquei isso daqui tudo no linha, né? Tudo em wireframe ainda, antes de trazer para cá. Mas aqui eu estou apresentando para vocês o projeto tecnicamente final. Né? Então eu tenho ali os elementos reorganizados. Vejam que, se a gente for comparar, uma comparação simples, tá? Esse card aqui, que aqui no desktop ele tem 440 pixels, né? Veja também que as dimensões, é importante tomar muito cuidado com as dimensões, né? Eu não poderia, até poderia, mas vai ficar um projeto completamente fora dos padrões, se eu vier aqui e colocar 438,73, 74. Né? Como que o dev calcula isso aqui depois, e na hora do projeto final também? Vejam que já estourou ali, ó. Estourou, só de mexer um pouquinho já estourou. Então, eu tenho ali eu preciso manter a consistência dessa peça de design, né, bem organizada e bem estruturada. Então, por isso que a gente utiliza, inclusive, as guias, né, para que isso aconteça da melhor forma. Então, se eu for verificar aqui, né, a distância entre esses elementos ele tem 50 pixels. Né? Aqui, por algum motivo, na hora de eu movimentar os cards, ele saiu aqui da linha. Eu só devolvo e está tudo certo. Eu já tenho meus elementos facilmente organizados ali. Eu procuro fazer essa revisão também antes de compartilhar com o desenvolvedor, né, para que a gente não tenha problemas na entrega final. Então, eu tenho ali meus cards organizados, mas vamos comparar a estrutura visual dele, do desktop para o mobile. Né? Tem uma diferença, né? Enquanto um mede 440, o outro, se eu não me engano, mede 312, porque eu estou usando 312, porque eu tenho uma interface de fora a fora aqui, de 360 pixels, eu vou usar um tamanho de celular, inclusive eu tenho um aparelho aqui só para testar esse tipo de protótipo, né? Reduzido, porque na tela grande você consegue organizar tudo, o problema é quando você tem uma tela menor. Então, eu desenvolvo ele dessa forma, porque esses elementos eles têm flexibilidade. Né? Se eu arrastar aqui agora, por exemplo, esse botão, né, eu tenho flexibilidade, eu movimento ele. Então, isso é responsividade. Então, seguramente, a hora que o dev for fazer isso, ele desenvolver da forma que a gente pensou, da forma que a gente construiu junto, não fui eu que construí, da forma que a gente construiu junto, isso vai ficar responsivo. Então, se isso ajustar um pouco mais ou um pouco menos, né, ainda vai caber numa tela menor até uma tela maior. Então, por isso que a gente também costuma trabalhar com todo esse critério com relação a espaçamento, dimensões, responsividade principalmente, para a gente conseguir manter a consistência visual, e não só visual, mas funcional, né, de cada elemento que a gente coloca ali dentro da interface. Né? Então, aqui eu tenho a versão mobile, não tem muito segredo também. Aqui, nessa tela, nós temos a versão mobile, temos ali toda a estrutura como eu mostrei inicialmente, né? Temos condição de navegar também nesse protótipo. Enfim, aqui vocês estão vendo o projeto tecnicamente pronto, né? Para quem olha e não tem uma percepção que isso é um protótipo, a pessoa realmente imagina que isso está pronto.